Você já passou pela experiência de estar em um ambiente público, um supermercado, um restaurante, ou mesmo no shopping, ou mesmo numa reunião da família, e de repente o seu filho começar a espernear, a gritar, ou melhor, a fazer birra? Qual a sua reação quando isso acontece? Quais os passos precisamos dar quando o nosso filho, quando a criança começa a fazer birra? Mas você sabia que alguns especialistas hoje já têm dito que a birra pode ser um transtorno mental? Bom, eu sou a Edna Barbosa, sou escritora de livros infantis e de assuntos pedagógicos, sou contadora de histórias, sou neuropsicopedagoga e eu me dedico a escrever conteúdos diários sobre o universo da criança e sobre erros que os pais cometem que podem prejudicar a criança hoje e no futuro. Bom, a birra pode ser um transtorno? O que é um transtorno? Um transtorno é uma alteração no funcionamento da mente que pode atrapalhar as relações da criança. Bom, não somente as relações da criança. São alterações no funcionamento da mente que vão afetar o neurodesenvolvimento da criança, a sua cognição, ou seja, a sua forma de aprender e de colocar em prática aquilo que está aprendendo, e o seu desempenho nas relações sociais, nas relações familiares, e atrapalha principalmente a forma da criança gerenciar os pensamentos, as emoções, o seu comportamento e as suas reações no dia a dia. Essas alterações na mente, de alguma forma, elas podem interferir no desenvolvimento da criança e ela apresentar um desenvolvimento abaixo do esperado para a idade dela. Outra situação de transtorno é quando a criança está em uma situação de risco, ou seja, quando a criança é vítima de violência, de negligência e de abandono. Constata-se que a situação em si, ela deixa a criança com vários transtornos. Ela pode adquirir transtornos mentais ou ter alterações no funcionamento da mente a partir das situações que ela está vivendo. E é importante pensar que a violência não é só a violência física, existe uma violência psicológica, existe uma violência emocional, existem várias formas de violência que deixam a criança em situação de transtornos. E quando a gente fala da negligência, a gente pode falar também da negligência, não só em atender às necessidades da criança, necessidades biológicas, as necessidades de alimentação, as necessidades de uma rotina, de cuidados, mas também a negligência em atender a criança em necessidades de carinho, na necessidade que a criança tem de brincar, de aprender, de estudar. Então são situações onde a criança precisa ser atendida e quando não é atendida, a criança pode adquirir transtornos, porque essas necessidades que não são supridas interferem diretamente no funcionamento da mente da criança. Mas e a birra como um transtorno? Quando a birra demonstra ou é uma característica, um sintoma de que há uma alteração no funcionamento da mente da criança. Primeiro, nós precisamos pensar o que é a birra. A birra é uma manifestação descontrolada de uma emoção da criança ou de um sentimento que ela talvez já tenha consciência, porque a emoção, enquanto ela não tem consciência, a criança não tem consciência da emoção, ela ainda é emoção, mas quando tem consciência, ela passa a ser um sentimento. Por exemplo, a criança, quando não dorme no horário em que já está acostumada dentro da sua rotina, ela começa a ficar irritada. Mas enquanto a criança não tem consciência dessa irritação, de que está nervosa, chorosa, irritada, porque quer dormir e ainda não dormiu, enquanto ela não tem consciência, isso é uma emoção. A partir do momento em que a criança tem consciência de que está irritada porque está com sono, essa emoção passa a ser um
sentimento. De 8 meses até 3 anos de idade, a criança tem mais dificuldade de entender e de processar essas situações de frustração. E ela também não sabe se expressar, porque o processamento da linguagem ainda está em construção. Então a criança não sabe exigir, não sabe argumentar da forma correta, usando a linguagem, então vai se manifestar de forma descontrolada. Toda criança passa por um momento de desregulação. Mas o que é isso, a desregulação? É a dificuldade que a criança tem de regular a si própria, de se autorregular, de regular os sentimentos, de regular as emoções, de se recompor quando algo não está bem ou ela está frustrada e fica irritada por causa da frustração. O normal, o natural é que até 3 anos a criança vá aprendendo aos poucos não se manifestar dessa forma descontrolada que nós chamamos de birra. Quando passa dessa idade e a criança continua tendo manifestações descontroladas das emoções, você vai perceber que essas manifestações vão mudando, vão sendo alteradas. Sobre isso eu falo melhor no curso Como Lidar com a Birra da Forma Correta, que na verdade é um método que eu desenvolvi que pode acabar com essas manifestações de birra da criança em até 95%. E por que 95%? Porque a birra faz parte de uma manifestação que é natural da criança. Mas se os pais não souberem como intervir, ela pode ganhar proporções onde você não vai ter mais como frequentar até ambientes públicos. A criança não terá mais condições de se relacionar com as outras pessoas. Ou seja, se você não aprender a lidar da forma correta com essas manifestações de birra, ela vai tomar proporções em que você vai perder completamente o controle. E a criança vai assumir o controle da situação. E aqui é que a birra pode se tornar um transtorno, não somente para a criança, mas também um transtorno para toda a família. E eu não estou falando aqui de uma coisa só da experiência, porque eu tenho 3 filhas e eu não tive problemas com a birra. Eu soube lidar da forma certa e eu estou te falando aqui também da forma como o cérebro da criança funciona. E isso é importante para você entender e lidar da forma correta com a criança quando ela fazer a birra. E quando a birra pode ser considerada um transtorno? Você já ouviu falar do TOD? Não é aquela bebida, não, aquele achocolatado que você dá para a criança. TOD é um transtorno, é o transtorno opositivo desafiador. A característica principal da criança que tem o TOD é a desregulação, ou seja, ela não se autorregula nas suas emoções. Ela não tem um gerenciamento dessas emoções, ou ela não gerencia o pensamento, a emoção, a frustração e a reação de acordo com aquilo que acontece em que ela não está satisfeita. Melhor explicando, quando passa dessa idade, a partir de 3 anos, e a criança normalmente começa a ter controle das emoções, a entender o que pode e o que não pode, no TOD isso não acontece. Na verdade, isso é agravado. A criança perde cada vez mais o controle das suas emoções e ela não consegue processar o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. A criança que tem o TOD, ela não sabe lidar com autoridade e principalmente com regras. Ela apresenta muita dificuldade quando ela chega em um lugar e há alguém que seja o líder naquele espaço. Ela já chega querendo liderar e quando as coisas não acontecem da forma em que ela espera, ela se manifesta de forma agressiva, violenta e em algumas situações a criança chega a se machucar ou machucar os outros por causa de situações em que não são atendidas. O TOD, transtorno opositivo desafiador, ele tem origem em 2 situações distintas. Primeiro é
genético. Geralmente o TOD vem associado a algum outro transtorno ou síndrome ou atipia, por exemplo, o autismo, a síndrome de Tourette, o TDAH, mas sobre isso eu acho interessante a gente fazer um conteúdo só sobre esse assunto para explicar melhor. E aí vem a segunda origem do TOD que eu quero me aprofundar um pouco aqui, que é a questão ambiental. São situações do ambiente em que a criança vive que contribuem para que ela desenvolva um comportamento ou reações que são características do TOD. Principalmente é quando a criança tem pais negligentes na hora de estabelecer limites e de serem firmes na manutenção desses limites. E uma das formas da criança tomar o controle das regras e agir da forma em que ela acha que deve ser é a birra. Pois bem, quando falamos dessa questão ambiental, precisamos pensar então, primeiro, em pais que estabelecem limites e são firmes nesses limites, e em pais que dão apoio emocional para a criança, que sabem que a partir de situações que não são atendidas ou de frustrações da criança, ela se manifesta através da birra. Quando você, mãe, é firme em estabelecer limites e manter esses limites, e o pai vem como esse suporte também para estabelecer e para manter, você já contribui para que a criança aprenda e entenda que mesmo fazendo a birra, ela não vai conseguir aquilo que quer. E a outra forma que os pais agem em que a criança pode desenvolver o TOD é a falta de suporte emocional. O controle das emoções, o gerenciamento das emoções é um aprendizado e os pais precisam ensinar isso às crianças. E aqui está a importância dos pais ensinarem a criança e depois serem firmes na hora de colocar responsabilidades ou consequências quando a criança for se manifestar através da birra. O que nós precisamos pensar é que o não é não em qualquer situação, seja síndrome ou não tenha uma síndrome ou um transtorno. A criança precisa entender a imposição de limites, a criança precisa entender quando o não é estabelecido pelos pais e mais ainda, a criança precisa entender que a sua reação descontrolada, principalmente nesses ambientes, não vai fazer com que os pais cedam naquilo que eles colocaram como limite ou como regras para as crianças. Ei, preste atenção, vem aqui. Você percebeu que muitas vezes, muitas das situações que eu coloquei aqui, a gente tem errado na forma de lidar com essa criança porque nos falta conhecimento? E aí nós queremos agir da forma que outras pessoas nos falaram, como outras pessoas agiram, e a gente não age realmente de acordo com o mundo da criança, como o cérebro da criança funciona. Concluindo, de acordo com o que eu falei aqui, de repente você já está pensando em procurar um especialista para ver se realmente a criança tem um transtorno, ou então já está aí procurando no Google sobre o TOD. Tudo isso é importante, é bom fazer isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção, que o mais importante e que pode resolver até 80% da situação de birra dessa criança está no ambiente em que a criança está vivendo. E você precisa tomar uma atitude enquanto ainda há tempo. Bom, agora sou eu que preciso de você. Se você achou relevante esse tema, se você achou importante, então dê aqui a sua curtida, se inscreva no canal, espalhe a palavra. Isso tudo é muito importante para mim, para que o meu trabalho continue alcançando outras famílias e ajudando tantas pessoas.